Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei em que momento esse vídeo vai chegar para você no dia de hoje. Hoje a igreja nos propõe o Evangelho segundo São Mateus, lá no capítulo 16, versos 13 a 23, né? A profissão de fé de Pedro e o princípio do anúncio da paixão. Jesus, então, questiona seus discípulos. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Mas meio que perguntando a eles o que estão dizendo por aí, quem seria o Messias? Então as respostas são variadas, são diversas opiniões. Uns dizem que é Elias, outros que é um dos profetas, outros que é João Batista. E então Jesus direciona a sua pergunta a eles, aos seus discípulos, aos mais íntimos. E vós, quem dizeis que eu sou? Veja que na pergunta, próprio Jesus já dá a inspiração para a resposta. Então Pedro, tomando a frente dos discípulos, professa a sua fé. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Messias. Jesus declara que Pedro é bem-aventurado. Não foi a carne, mas o Pai que está nos céus. São Pedro havia aberto o coração para ouvir a voz de Deus, né? Inspirado pelo Espírito Santo, São Pedro manifesta a fé. Vejam que logo depois desse episódio, Jesus então apresenta a eles, é o primeiro discurso da paixão, apresenta a eles então qual é a missão do Messias, que deveria ir a Jerusalém, que ia sofrer muito da parte dos anciãos e dos sumos sacerdotes e escribas, que ia ser morto, mas que ressuscitaria. Deus te livre, Senhor, que isso nunca te aconteça. Pedro censura Jesus naquele momento. É o que diz Jesus. Vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensa de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Jesus diz que vai sofrer, que vai morrer, que vai ressuscitar. E então, Pedro chama ele num canto e censura, porque aquilo assustou Pedro. Pedro não queria que nada de mal acontecesse a Jesus. Mas então Jesus adverte Pedro, falando: Pedro, vai para trás de mim. Pedro, não deixa de ser discípulo. Pedro, não se esqueça, eu preciso ser o mestre. É uma tentação muito grande, amados, que a gente comece a querer dizer como Deus deve agir. Passar a nossa vontade na frente da vontade de Deus. Bem intencionados até, porque o que Pedro pediu? Pedro não queria ver Jesus sofrer, não queria ver Jesus morrer, assim como nós. Quem é Jesus para você, amado? Quem é Jesus para você, minha amada? Quando você descobre uma doença, quando você perde um emprego, quando se vê diante de uma situação que você não sabe o que fazer, quando você está em sofrimento, quando a sua fé é colocada à prova, quem é Jesus para você? Naquele momento você revela a sua fé, manifesta a sua fé, sabendo que Jesus é seu Senhor e Mestre, o Filho de Deus vivo, que tudo pode. E ali você coloca toda a sua força e toda a sua esperança e atravessa esse deserto com confiança naquele que te sustenta. Ou você quer passar a sua vontade na frente da vontade de Deus e dizer como Deus deve agir naquela situação? Amados, é preciso que a gente acostume a voz do nosso coração para podermos discernir e ouvir a voz de Deus.
palavra diz que é preciso intimidade. É preciso conhecer Jesus profundamente, de que Ele é o Senhor da minha vida, o Messias, o Filho de Deus vivo, e que é o meu tudo, o meu único necessário. E isso me basta. Só Tua graça me basta, Senhor. Vou saber pensar como Deus. Esse é o critério. Ouvir a voz de Deus e não a voz do mundo de Deus. É preciso conectar, unir, integrar a minha vontade à vontade de Deus, a ponto de que o querer de Deus passe a ser o meu querer. Se Tu queres, Senhor, eu quero. E aí eu respondo aderindo com a vida. Eu aceito, eu acolho essa voz que me chama e que me impulsiona a viver em intimidade. Pensar como Deus e não pensar como os homens. É o critério que o Evangelho de hoje nos fala, como devemos discernir as diversas situações que a vida nos apresenta. E para isso, eu preciso acostumar os ouvidos do coração à voz de Deus. Pela oração, pela meditação da palavra, pela vivência nos sacramentos, aprender a discernir a vontade de Deus. E eu sei em quem eu coloco a minha fé. Uma fé que está fundamentada na pessoa de Jesus, porque eu o conheço verdadeiramente. Eu tenho intimidade. Nessa liturgia de hoje, amados, a gente aprenda a pedir, a Deus o dom da fé. Deixa Deus ser Deus na sua vida e aprofunde e viva verdadeiramente a sua fé. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima homilia.